nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, mergulhemos no ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. É o pão da vida, é aquele que nos sacia para sempre. Sempre fome e sede de Deus, saciados no Filho amado, Jesus o Salvador. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo aconteceu que Jesus, num sábado, passava pelas plantações. Seus discípulos começaram a abrir caminho, arrancando as espigas. Então os fariseus lhe disseram: Vê, por que eles fazem no sábado o que não é permitido? Jesus lhes respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando estava necessitado e sentiu fome, ele e seus companheiros? E como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães oferecidos a Deus, que só os sacerdotes podem comer, e ainda os deu aos companheiros? E lhes dizia: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, Jesus coloca-nos como centralidade do seu plano e do seu amor, do seu anúncio. Nós somos mais importantes do que a lei. A lei é um instrumento para levar a dignidade, a justiça, a misericórdia do homem a Deus e levar neste louvor, na liturgia, no culto, a centralidade de Jesus. Como ele diz lá no final do Evangelho, ele, o Filho do Homem, é Senhor também do sábado. Por que Jesus precisou dizer isso? Não já está claro que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Salvador? Vejam, o Evangelho de São Marcos narra que os fariseus perguntam a Jesus por que os discípulos fazem aquilo que não é permitido no sábado. O que não é permitido no sábado? O que os discípulos fizeram? Arrancaram as espigas de milho. Fizeram aquilo que não é prescrito. E se fosse numa quinta, numa quarta, no dia de semana, eles poderiam ter arrancado? Poderiam ter feito o que fizeram? Vejam, Jesus questiona e diz: quando a centralidade é a pessoa humana, a lei fica em segundo plano, no sentido de ser o que é mais necessário, aquilo que é urgente, que é o primeiro. Nesse sentido, a lei é importante, sempre foi e sempre será, mas como instrumento, não como primeiro. Por isso que Jesus diz que Jesus diz muito claro: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Só existe a lei, o sábado, os ritos e tudo que é prescrito por causa do homem, para que assim ele possa louvar e bendizer ao Senhor. Repito, a lei é importante, sempre o será, mas tem o seu sentido. A lei justa deve sempre levar, a lei boa deve sempre levar à justiça, deve sempre levar ao direito. Por isso que no Evangelho Jesus deixa muito claro. Então veja, você participa, eu também, todos nós, tem todo o rito, tem todo o procedimento, mas isso é um instrumento e deve ser feito, bem feito, porque dali se vai louvar, bendizer e glorificar ao Senhor. Mas o centro é Jesus Cristo e nós precisamos dele. Nós precisamos nos alimentar dele, mas é claro, aquele louvor preparado, aquele momento que está sempre envolvendo a todos, precisa acontecer. Isso é maravilhoso, mas não pode tirar a centralidade de Jesus. Ele é o primeiro, ele é o Senhor do sábado. Por isso que ele conta, Davi, o rei Davi, comeu os pães que estavam no templo, que só os sacerdotes poderiam comer. E além do mais, ele comeu e deu para os seus companheiros. Então Davi é maior
do que a lei? É maior do que a lei de Deus? É maior do que o próprio Deus? Claro que não. Por isso que Jesus dá esse exemplo. Por isso que Jesus coloca para eles, façam essa equivalência, para que a equidade aconteça. E assim, de fato, o centro sempre será o Senhor. E assim nós vamos em direção a Ele. Por isso que os discípulos estão aprendendo com Jesus, mas eles vão ainda discernir tudo isso na força do Espírito do Senhor, no tempo de Pentecostes, já quando estiverem em missão. Por isso que depois Pedro vai dizer que tudo isso é feito em nome, o poder em nome de Jesus. E assim também nós estamos em missão, nós estamos alimentando da palavra de Deus, porque somos peregrinos da esperança, nesta alegria, dessa solenidade de 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E também missão na Diocese de Rio do Sul. Vamos continuar alegres na esperança, fortes na tribulação e perseverantes na fé. Deus abençoe a você e toda a família. Não falte o alimento maior, o pão da vida, na Santa Eucaristia, todos os finais de semana, que é Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.